Olá, paz seja contigo, tudo bem com vocês? Eu vou trazer apenas uma palavrinha básica para o meu e para o teu coração, como sempre, né? E aí você vai decidir o que você vai fazer. Porque geralmente Deus dá conselhos para nós na própria palavra. A palavra dele é viva e eficaz. É mais penetrante do que uma espada de dois gumes, é apta para discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. E como Deus sabe do meu coração e do teu, né? Ele sempre vem com um recado para nos dar, para nos atentarmos a Ele e seguir seus conselhos através da sua palavra, amém? Lá em Êxodo 18, versículo 24, diz assim, ó. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capacitados de todo Israel e colocou-os como líderes do povo, chefes de 1.000, de 150 e de 10. Estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés. As mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro se despediram e este voltou para a sua terra. Amados, aqui Moisés, ele era o juiz, né? Que estava demandando, não digo demandar, que estava ajudando o povo nas questões complicadas e ele levava a Deus as questões, orava ao Senhor, Deus falava com ele, respondia e ele ajudava o povo, o povo. Só que Moisés, ele estava sendo muito cansativo para ele, porque era ele sozinho para fazer tudo. Sozinho para fazer tudo. E ficava muito cansativo, porque o povo ficava o dia quase todo esperando para que ele sozinho fosse resolver as questões dificílimas e algumas até mais fáceis, mas esperava só por Moisés. Então, quando o sogro de Moisés foi lá fazer uma visita para ele viu toda essa situação, né? E ele viu, ele falou aqui, ó. O que você está fazendo? Porque só você se assenta para julgar e todo este povo espera em pé, desde a manhã até o cair da tarde. Moisés respondeu no versículo 15, ó, o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e as leis de Deus. Então respondeu o sogro de Moisés, o que você está fazendo não é bom. Você e seu povo ficarão esgotados, pois esta tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora, pois, ouça-me. Aí é onde eu entrei com a palavra, né, do conselho de Jetro para seu genro. Tem muitas coisas na vida da gente que nós precisamos resolver sozinhos. E muitas coisas a gente até ajuda a pessoa sozinha também. Mas tem outras situações, amados, como nesta aqui, que Moisés precisava de uma ajuda, porque ele ficava esgotado, não só espiritualmente, mas também materialmente. Porque você já pensou, espiritualmente no caso, porque eu digo assim, tem pessoas que vêm para você e conversa com você, te conta toda a bagagem dela espiritual. Você sai carregado, eu não sei contar você, mas eu muitas das vezes eu sinto o peso do problema espiritual daquela pessoa. Porque a pessoa chega e conversa comigo, conta aquilo ali e começa uma batalha grandiosíssima. Se você não tiver no jejum, na oração, fizer a sua parte com Deus, não tiver discernimento no espírito, você pode se contaminar e você pode até começar a entrar naquela bagagem com aquela pessoa. Uma coisa é você dar o conselho e ficar na sua. Outra coisa é você tomar posse da vida da outra pessoa querendo consertar ela. Você vai dar o conselho e você deixa que ela faça parte dela. Porque a salvação, amados, é individual. Quando é algo material, né? Você tá lá fazendo o seu esforço, ajudando a pessoa, você ouve o que a pessoa quer, a pessoa te pede o conselho, você vai dar e você fica na sua. Você não vai meter a mão para fazer aquilo, você vai dar um conselho para a pessoa e a pessoa vai lá, faz ou não se ela não quiser. Então, o Moisés aqui, ele estava sozinho. Em muitas situações, nós precisamos de outras pessoas para nos ajudar espiritualmente. Você às vezes quer orar na casa de alguém. E você é um missionário, um pastor, você não vai sozinho na casa de uma pessoa para orar. Você vai com um grupo de pessoas de oração e jejum, né? Para você estar lá aconselhando, né? Conversando, orando, porque você vai entrar no campo do inimigo. Né? E quando é o contrário, que a pessoa vem até a sua casa, não é bom que você marque um lugar com a pessoa, né? A não ser que é uma colega, uma amiga que vier na sua casa de supetão e você não vai deixar de receber a pessoa. Mas é bom que as pessoas
tenha um horário marcado com você, né? Uma agenda com você, algo dessa forma, para que você possa ajudar e você tiver outras pessoas para também ajudar, amados. Nessa vida ninguém faz nada sozinho. Você muitas das vezes está se sobrecarregando no seu trabalho, na escola que você ensina, né, na sua casa com a sua família. Só você faz tudo. Eu, por exemplo, aqui na minha casa, só é eu com a minha mãe. Então, a minha mãe, ela é cadeirante, ela então não tem como fazer nada para me ajudar. Algumas coisinhas básicas, bem básicas, até ela faz, né? Mas, tipo, ela tá sentada na caminha dela e eu lavo umas roupas, eu chego lá e coloco umas roupinhas para ela dobrar, né? Para ela se sentir útil, fazer alguma coisinha lá. Mas fora isso, não tem o que ela fazer. Eu estou tentando fazer com que ela tenha mais coisas para fazer, mas a minha mãe é muito na dela, muito parada, muito na dela, então eu não posso forçar as situações. E tem coisas que só eu que tenho que fazer. Eu tenho que ir para resolver as coisas nos bancos, resolver coisas de trabalho, resolver coisas de venda, que são coisas que ela não vai fazer. Mas eu vou precisar de uma pessoa para me ajudar. Eu preciso de uma amiga, de uma colega que faça coisas comigo, né? Como tem casos de nosso grupo, né? O grupo de pessoas que eu tenho, que me ajudam em certas situações. Então, não é bom que você faça as coisas sozinho. Esse conselho aqui, o Jetro deu para ele. Ele viu que o Moisés estava sufocado, ele viu que Moisés estava, né, sozinho naquela situação, e ele foi e deu o conselho. Com certeza Moisés fez. Ficou até mais suave, né? Amados, até Jesus, ele teve o grupo dele para ajudar, para fazer certas coisas. Ele não fez sozinho as coisas, né? Tem coisas que você precisa dividir a tarefa. Se é na sua casa, você tem filhos, né, que possa, divide a tarefa com seus filhos, divide a tarefa com seu marido. Se é com relação ao seu trabalho, né, faça a sua parte, mas outras pessoas também podem fazer para ajudar. É claro que teu cargo você vai executar sozinha a tua função. Mas se for uma execução de em grupo, você vai lá fazer com as pessoas, aceite ajuda, aceite, né? Se for numa igreja, você não fica sobrecarregado sozinho, né? Aceite dividir as tarefas com pessoas. Tem pessoas boas nessa terra, pessoas de Deus, pessoas que são com índoles, com caráter, que você pode colocar aquela situação na mão da pessoa para ajudar. Um pastor, por exemplo, ele não preside uma igreja sozinho. Ele tem os discípulos dele lá, ele tem os diáconos, né? E tem as pessoas também que cooperam dentro da igreja, como uma pessoa que lava a igreja, a pessoa que lava o banheiro, a outra que fica na parte da cantina no lanche, a professora da escolinha, né? Ninguém faz nada sozinho. Para você vencer na vida, você também precisa trabalhar em equipe. Você muitas das vezes está sobrecarregado porque você quer fazer tudo sozinho. E o conselho de Deus hoje para você é que você aceite a ajuda que Ele está te dando. Aceite o conselho de outras pessoas querendo te ajudar. Às vezes esse cara aí que está entrando na tua vida, esse rapaz, essa moça que você está há muito tempo sozinho, ele está te ajudando, está querendo ser seu companheiro, seu parceiro, seu marido, seu noivo, e você diz, não, eu prefiro ficar só do que mal acompanhada, né? Então, muitas das vezes Deus, Ele quer que você tenha pessoas para te ajudar, né? Quando Deus fez os céus e a terra, Ele fez Adão também. Mas Ele viu que não era bom que Adão ficasse sozinho. Então Ele fez a mulher para ele, né? O Espírito Santo é Deus, Pai e Espírito Santo. São três em um, né? Então, como é que você reclama com Deus que está afadigado, você reclama com Deus que está sobrecarregado, mas você não aceita ajuda? Tem uma pessoa no canal e fala, te dá um conselho, você não quer. Tem uma pessoa que chega na tua porta para te ajudar com algum trabalho, você não aceita. Então, assim, fica difícil. O Espírito Santo te ajuda, Deus te ajuda, os amigos te ajudam e você quer fazer tudo sozinho. Amados, ninguém faz nada sozinho. Só vai acontecer para você ser sozinho quando você morrer. Porque aí você vai morrer sozinho, vai ser enterrado sozinho, né? Uma palavra muito forte, né? Mas assim, um exemplo que eu tô dando muito forte para você. Você não entra na tua cabeça que você precisa de pessoas para te ajudar. Ninguém faz nada sozinho. Quando você nasce, você tem a ajuda dos parteiros, a tua mãe para te pôr para fora, né? Aí você vai crescendo, dando os primeiros passos, quem tá te ajudando? A sua mãe.
Aí você vai lá para a escolinha, quem te ajuda a ler e escrever? A sua professora. E por aí vai, amados. Então, esse conselho aqui que o Jetro deu pro genro dele foi que ele aceitasse ajuda, que ele fizesse, porque ele de fora, ele viu a situação. Muitas das vezes a pessoa de fora, ela vê uma situação que você está passando, né? E você vai lá, né? E você não acata uma sugestão, um conselho. Você precisa aceitar esse conselho. Muitas das vezes a pessoa está vendo que você é fadigada. Muitas das vezes a pessoa quer te ajudar para que você tome decisões e você não aceita o conselho da pessoa. Então, Deus envia os seus anjos, envia as pessoas para te ajudar. Cabe você querer ou não. Aqui, Deus colocou pessoas certas no caminho de Moisés. Ele escolheu as pessoas sábias. Não foi qualquer um, amados. Você tem que escolher pessoas sábias de Deus. Pessoas que possam realmente ser fiéis a Deus e a você para te ajudar. E não pessoas que venham dar uma rasteira em você. Porque aqui, ó, ele fez assim, ó. Deixa eu ver onde é que tá. Ó, escolha dentre todo este povo homens capazes, temente a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Por que ele disse isso? Porque tinha pessoas naquela época, como até nos dias de hoje, que mesmo você trazendo para sua vida são desonestos. Então você que tem que ter a percepção de trazer alguém que possa ser honesto, que possa ser capaz de ouvir sem condenar, tá? Porque já pensou, você traz uma pessoa para o gabinete, a pessoa vai lá confessar o pecado dela, vai lá falar, né, o que precisa, o que não precisa. Amado, se alguém conta o conselho, se alguém conta o segredo para você, uma fraqueza, não sai contando para ninguém. Fica entre você e Deus. Se você é um conselheiro, se você é um pastor, se você é um discípulo de Deus, se você é um amigo, não importa quem você seja. Se alguém abre o coração para você, não importa se a pessoa depois fica de mal com você, se a pessoa se afastar de você, você não vai contar, né, os podres da pessoa para ninguém. Porque aquela confiança que ela teve, mesmo que foi no início com você, morre com você aquele segredo. Porque é muito importante que o teu caráter seja inabalável. Então você vai precisar escolher pessoas ao seu redor para te ajudar, pessoas que sejam honestas, justas, sinceras, fiéis, fiéis ao caráter dela primeiramente e ao caráter diante de Deus. Porque se a pessoa não for fiel com ela mesmo e com o próximo dela, como é que ela vai ser fiel a Deus? Aí você vai lá, vai colocar uma pessoa para trabalhar na sua loja como tesoureiro, né, como caixa, e a pessoa tá te roubando. Então você vai analisar, né? E se chegar alguém para te dar um conselho, olha, se eu fosse você, vigiava mais com essa pessoa que tá ao teu redor aí, que eu acho que ela tá te roubando. Não sai logo gritando, quebrando o pau com a pessoa. Não, não faça isso. Observe, tenha provas, e aí você chama a pessoa e demite ela. Às vezes a pessoa chega para te dar um pitaquinho, um conselho básico, né? E você acha que aquilo ali não vai valer para sua vida, né? Mas tenha forma de falar, porque às vezes a pessoa fala denegrindo a imagem do outro, a pessoa fala humilhando, né? Querendo denegrir a imagem do outro, dizendo que você não é cristão, que você não é de Deus, né? Que Deus não está contigo. Então, esses tipos de pessoa você tem que se afastar. Porque uma pessoa de Deus, ela traz um conselho, uma pessoa de Deus, ela traz as coisas sem contenda. Aonde tem contenda e confusão, Deus não está na história. Apenas Satanás usou aquela pessoa para tentar te humilhar, tentar te denegrir a tua imagem. E desses tais você se afasta. E eu me afasto de pessoas assim. Na hora eu me afasto, porque aquelas pessoas não são boas para mim. Aquelas pessoas querem ser boas, querem dar conselhos, mas ela não olha nem para o nariz dela, nem para a vida delas no espelho. Então, desses tais, eu me afasto, sem dó e sem pena. Você não tem que andar com pessoas falsas, pessoas dissimuladas. Você tem que andar com pessoas de caráter. E aqui Deus falou na palavra dele com relação a Jetro, dando um conselho bom para ele. Então, quando alguém vier dar um conselho para você, né, de um trabalho afadigado, que você precisa ter uma equipe maior, ou que você não pode andar sozinho em certas situações, porque aqui, no caso, era para orientar as vidas, ajudar as vidas, porque ele era um juiz que ia julgar as causas, né?
Aqui ele estava sendo como juiz para julgar as causas do povo perante Deus, né, trazendo as respostas de Deus para essas vidas. Então, ele ouviu o conselho e Deus fez acontecer as coisas na vida de Moisés e tudo ficou mais suave. Faça você na sua vida também. Divida um pouco essa carga com alguém, divida um pouco esse trabalho com alguém, não custa nada, amados. Você vai ficar mais leve, vai ficar mais tranquilo, vai até viver um pouco mais, vai aproveitar esse tempo que Deus te deu. Você tem 24 horas num dia. Você também precisa viver, precisa sair com sua família, né? Você quer fazer tudo sozinho, não tem como você viver para você, para o seu marido, para os seus filhos, até mesmo para os seus amigos. Amém? Fica com Deus, fica com esse conselho, tá? Deus abençoe sua casa, sua vida, em nome de Jesus. Amém?